Paz, igreja bendita e abençoada. Que bom que vocês estão chegando. Ali ainda tem mais alguns. Venha, bem-vindo. Vamos hoje dar continuidade ao nosso discipulado, né? Que bom que você está firme, que bom que você veio. Domingo passado está vindo aqui, não é? Para a gente aprender mais da palavra do Senhor, não é? Porque o Senhor prepara palavras para nos instruir. E isso tudo, queridos, é o fruto do amor de Deus por nós. Porque Deus sabe como está a nossa vida. Deus quer nos levar para lugares altos na sua presença. E Deus sabe que a gente precisa ouvir mais da sua palavra, conhecer mais da sua palavra. Bem-vindos. É por isso que o Senhor prepara esses discipulados, porque a gente recebe aqui, aprende da palavra e ainda escuta o culto de 9 horas e ainda escuta o culto à noite. Então, bem-vindos, estão vindo hoje, não é? Que bom que estão aqui. Então, queridos, como eu falei no domingo passado, o nosso discipulado, ele é formado por 8 matérias. No domingo passado eu só dei uma introdução do que era esse discipulado. Como eu falei, ele mostra um pouco do que é o nosso curso do Rema. E a gente aqui vai apenas tocar em alguns pequenos aspectos. A gente vai aprender muito mais durante os nossos cultos e quem for fazer o Rema, certo? Então hoje a primeira matéria é chamada Integridade da Palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre a importância dessa Palavra de Deus, ok? Então na próxima semana nós vamos continuar. Então vamos lá, né? Abrir logo nossas Bíblias. E antes, podem abrir, já pegando a sua Bíblia, vá abrindo. Porque a palavra de Deus, vamos abrir logo lá em Salmos, que eu vou falando. Salmos 19, no versículo 7. Ele já vai nos falar sobre a palavra de Deus. Dessa importância. Queridos, nós, todos lá, Salmo 19, no versículo 7. Todos? Está aí, não é? Então vejam só o que a palavra de Deus nos ensina esta manhã. Porque hoje é uma manhã de ensino, de aprendizado, e a gente está com o coração aberto, o meu e o de vocês, para ouvir. E a palavra de Deus diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a palavra de Deus, isso foi lá, está ali, é Salmos 19, no versículo 7. E ele já nos diz que a palavra do Senhor, ela é perfeita. Que a palavra do Senhor, ela restaura a alma. E esta aqui é a palavra do Senhor. Né? Esta palavra é íntegra. Esta palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, quando alguém for falar para você que a Bíblia foi escrita por homens, mas você vai dizer: foi homens que que escreveu com a mão. Mas quem ditou, quem falou, quem inspirou foi o Espírito Santo de Deus. Tudo que está aqui foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nunca deixe a dúvida, nunca deixe ninguém tirar o poder desta palavra. Queridos, porque Deus e a sua palavra são um só. Não existe Deus sem a sua palavra. Por quê? Porque tudo e que nós conhecemos de Deus está escrito aqui. Querido, não tem nada que eu saiba de Deus que não esteja aqui. A única coisa que eu vejo que não está escrita é quando eu olho para esse céu maravilhoso. Quando eu olho para as estrelas, para os animais, e eu vejo a criação de Deus. E eu assisto sempre o Animal Planet, não é um canal bem conhecido que tem TV a cabo, Animal Planet, e fala muito dos animais. E eu, cada vez que eu escuto, digo: Senhor, quão maravilhoso tu és. Tudo perfeito. Cada animal morando, vivendo num lugar perfeito, com todos os órgãos precisando, todos os órgãos que ele precisa para viver naquele lugar. Então é a gente, quando a gente olha para o firmamento, quando a gente olha para a natureza, a gente conhece esse Deus. Mas o principal está aqui. Porque aqui na palavra de Deus, ele vai nos instruir.
Queridos, a gente tem acordado de manhã lendo a palavra. Meio-dia tira uma hora durante o dia lendo a palavra. Vai dormir, lê a palavra. Mas, irmã Margarete, que exagero. Querido, não é exagero, não. Porque se eu não me guio pela palavra, eu posso ser guiado pelas vozes que tem no mundo. Sabe o que é que eu faço? Eu abafo a voz do mundo. Quando aquela voz vem da minha mente, falando coisas do mundo, eu digo, eu não vou ouvir. E hoje, queridos, hoje pela manhã, eu decidi, hoje de manhã, às vezes na hora que eu vou tomar meu café, a televisão, minha mãe liga e tem um jornal. Mas hoje eu disse, eu não vou ouvir jornal. Eu não vou me encher de coisas. Mas eu peguei a minha Bíblia, botei ela no som e fui tomando meu café e ouvindo a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é ela que nos instrui. E vamos abrir ainda, vamos para mais versículo que vai mostrar isso. Vamos abrir lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Esse versículo é poderoso. O versículo está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Ele nos instrui. E o Senhor nos ama. A instrução do Senhor é porque Ele nos ama. Querido, o Senhor não nos deixa desamparados, não é? O Senhor deixou essa palavra escrita para a nossa instrução, não é? Chegaram lá? Quem tem dúvida já está ali no quadro, não é? E veja como essa palavra é maravilhosa, né? Eu amo esta palavra. Eu amo esta palavra. Eu vivo esta palavra, né? Eu vibro com esta palavra. E veja o que é que diz em 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, seu 17, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Querido, veja que essa palavra, ela vai nos dizer aquilo que eu já falei antes, que toda a escritura é inspirada por Deus, não é isso? Tudo que está escrito é inspirada. Queridos, não se deixem influenciar. A palavra de Deus, ela vai nos instruir para a verdade, mas a palavra de Deus, ela também vai dizer o que a gente não faz. E eu vi muitas vezes pessoas chegarem para mim e dizer, mas a palavra de Deus está cheia de coisas horríveis que os homens fizeram. Está. A gente vou falar um pouco aqui nos livros históricos. E durante a história de Israel, que a gente vai ver quais são os livros históricos, Deus deixa na Bíblia relatos de coisas horríveis. Queridos, é para eu fazer o que está horrível? Não. A palavra de Deus foi escrita e permaneceu na Bíblia para eu não fazer. Então, querido, quando você estiver na rua, que alguém lhe disser, palavra de Deus, isso, ali tem um bocado de besteira, um bocado de coisas horríveis. Porque você vai dizer, meu amado, eu vou te instruir. A palavra de Deus vai dizer, vai falar muitas coisas que nós devemos fazer e seguir. E vai dizer, mostrar coisas que nós não devemos fazer, não é? Porque ele vai contar a história e vai nos ensinando. E quando a gente vê coisas escritas que a gente não deve fazer, de meu Deus, misericórdia. Tal rei fez isso, tal personagem da Bíblia fez isso, eu nunca vou fazer. Então a gente pega essa palavra e a gente não vai fazer. Entenderam? Então essa palavra de Deus, querido, ela é maravilhosa. E observe como está dito. Ela é útil para o ensino. O que é que a gente está fazendo hoje aqui? Aprendendo. E eu ensinando. Mas eu estudei. Sempre estudo a palavra para ensinar. Eu digo, Senhor, me ensina a tua palavra para que eu possa ensinar melhor cada dia. E observe que é útil para a repreensão. A palavra é útil para a repreensão. Ninguém quer ser repreendido, queridos. Eu digo isso porque eu vejo na minha casa, na minha família, quando a palavra de Deus não faz, não age assim, as pessoas não querem ouvir, não. Mas nós somos diferentes, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós.
Então a gente, quando alguém vem nos repreender através da palavra e diz, irmã, a palavra de Deus diz isso, eu estava agindo daquele jeito. Obrigada, irmã. Obrigada porque tu trouxeste uma palavra para mim. Então ela é útil para nos ensinar e para nos repreender. Mas tudo isso, queridos, é baseado, é por conta do amor de Deus. O amor de Deus por cada um de nós é infinito. Então ele manda pessoas e profetas. E esses livros foram escritos por isso, né? Então vamos ver agora como é que essa Bíblia está dividida. Irmã, eu preciso saber isso. É só para ter uma noção. Certo? Então como é que essa minha Bíblia que eu estudo, ela está dividida? Que cuidados o nosso Pai querido e amado teve conosco. Queridos, Deus é um Deus de organização. Tudo é organizado, tudo é perfeito. O que é que a gente vai ser também? Organizadas e perfeitas. Dentro do possível, né? Claro que a gente não vai atingir a perfeição, mas a gente tenta chegar lá, não é isso? A gente procura chegar lá. E vamos ver como foi que Deus dividiu essa Bíblia? Vamos lá, eu vou olhando por aqui, né? Porque nem eu sei tudo decorado. Mas vamos seguir aqui. Você pega a tua Bíblia e eu vou falando aqui. Vamos ver que Deus, tudo isso para que a gente pudesse aprender melhor a sua palavra. Então você já conhece que a Bíblia toda é dividida em Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele inicia com a vinda do Messias Jesus ao planeta Terra. Deus envia o seu Filho Jesus à Terra. E aí inicia uma nova era. O tempo é mudado. Há uma contagem diferente na vida dos homens. Antes de Cristo e depois de Cristo. A vinda do Messias. A vinda do Salvador. A vinda daquele que nos amou. Com amor incomparável, inagualável, que foi Jesus. E o mundo muda por conta da vinda deste Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então o Antigo Testamento, ele vai conter 39 livros. Olha aí para a sua Bíblia, veja só. Os primeiros 5 livros, ele tem 39, que são divididos em 4 categorias, né? A gente não vai decorar, é só para aprender um pouco hoje, só para ter uma noção, né? Que a gente não consegue decorar tudo. São 5 livros do Antigo Testamento, que é chamado de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros foram escritos por Moisés, né? Moisés escreveu esses livros quando Deus, né? Claro que Jesus também é Deus, deu também os 10 mandamentos e deu as instruções para o povo de Israel, mas que servem para a gente. Certo? Foi dado para o povo de Israel naquele tempo, mas para todos nós também, os não-judeus. Todos nós seguimos. E eles vão contar a história, o início da criação e o surgimento do povo judeu. E se você já leu, eu acho mais fácil de ler o livro de Gênesis e Êxodo, né? Já Levítico, Números e Deuteronômio, ele é um pouquinho mais duro, porque é cheio de leis, é cheio de detalhes. Porque o Senhor deu detalhes. Ninguém tem desculpa. Eu sempre digo à minha filha, Deus é um Deus de bondade e de justiça. Ninguém vai chegar na parte final e dizer eu fui enganado. Nunca ninguém vai dizer, Senhor Deus, quem és tu que julga que faz isso? Ninguém pode, porque a palavra de Deus está aqui. Escrita, milhares e milhões de livros de Bíblia, na internet, nos celulares, nos livros. Então tudo está escrito. E esses 5 livros, eles vão falar dessa parte inicial, quando vem o surgimento do povo hebreu, né, dos judeus e também para a gente. Depois a gente vai ter nós vamos ter mais 12 livros históricos que vão contar a história toda de Israel. Eu adoro. Esses 12 livros, ele começa a mostrar, fala da história de Israel, mas, querido, não é só a história de Israel. É a história do relacionamento do povo de Deus, que somos nós também, os judeus, com Deus. É quando Deus começa, já teve antes, começamos lá no início, né?
com Abraão, quando Abraão foi logo lá no início que Moisés escreveu. E aqui começa com Josué, quando Deus prometeu que o povo de Israel iria ocupar uma terra, que lá é Israel, né? E você sabe que a nação de Israel, ela volta a ser nação em 1948, porque poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. E quando Ele diz, na sua palavra, acontece. E os outros livros, então nós vamos ter esses livros. Quais são eles que contam essa história? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 2, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E também a Bíblia tem livros de poesias. E que são 5 livros escritos mais na poesia daquele tempo do judeu. Quais são eles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico e Cântico dos Cânticos. E o que eu mais amo é o livro de Salmos e de Provérbios. Porque eles contam poesias, mas eles contam, são orações, não é isso? Todo mundo já leu aqui Salmos? Já, né? Todo mundo lê Salmo e a gente ora em cima dos Salmos, a maioria deles escritos por Davi e também por os outros. Por Asaf, existe também Salmos de Moisés. Então, eles são maravilhosos. E tem aqui Cântico dos Cânticos. Não sei se alguém já leu. Queridos, eu já li, assim, a Bíblia algumas vezes, inteira. Mas eu nunca li o livro de Cânticos dos Cânticos. Por quê? No meu caso, não é o de vocês. Porque eu vou só falar isso porque ele fala de um amor de homem e de mulher. Como eu já era separada, eu digo, eu não quero saber e não quero ouvir. Então eu digo, eu não leio nem este livro que fala de amores. Está na Bíblia, então é correto entre o marido e a mulher. Separada porque eu vou ler, mas depois eu li, para saber o que está escrito. Mas eu não quis ler. E depois a gente vai ter os livros proféticos. Queridos, Deus nunca nos abandonou. Nunca. Deus nunca desistiu de você. Se você está aqui é porque Ele te trouxe para ouvir uma palavra, para ser mudado, para ser transformado. Queridos, mas o Senhor mandou, desde aquele tempo, profetas. Vários profetas vieram para trazer a palavra de Deus. Hoje, nós temos o Espírito Santo morando dentro da gente, que nos instrui. Naquele tempo, o Espírito Santo vinha sobre os reis. Vinha sobre os profetas e as pessoas precisavam da palavra do profeta. Mas cada profeta maravilhoso, cada homem de Deus corajoso. E eu amo quando eu vejo a história de Jeremias. Que ele chega na frente do rei. Tu vai morrer se tu profetizar e tu dizer a verdade. E ele diz, eu morro. E Jeremias ia para o rei e dizia a verdade, vai acontecer. Te entrega ao rei da Babilônia para que tu possa viver, até essa nação viver. E todo mundo dizendo, esse homem está profetizando contra tu, rei. Esse homem vai mata. Jeremias, eles tentaram matar Jeremias, mas vai ter mais a coragem do profeta. E ele continuou firme e disse. O rei chamou Jeremias, escondido assim. Me diz a verdade. E ele disse, olha, se tu não entregar o rei da Babilônia, tu vai morrer, tua família, tudinho vai morrer, essa nação vai ficar como escravo, não vai ficar nada. E ele disse, porque ele era profeta do Senhor. Então o Senhor manda profeta para a nossa vida. Querido, quem é o teu profeta? Teu amigo, teu vizinho, é aquele que te puxa. Hoje, tem profetas? Tem. Né? Naquele dia, esses homens de Deus. Mas hoje, nós temos a palavra. Não é? A gente diz, ó rei, que hoje a gente tem poucos reis. Ó presidente, ó ministro, lê a palavra. Olha o que a palavra diz. Não é? A gente não precisa mais, como muitos faziam, que colocavam o dedo na frente do rei daquela época e dizia a verdade, que Deus mandou dizer. Deus já mandou dizer, está aqui. Deus já mandou dizer, está aqui. Ó rei, ó, hoje em dia são primeiro-ministro, são presidentes, né? Está aqui a palavra de Deus, lê o que ela está te dizendo, certo? E continuando, querido, para a gente não perder tempo, existem profetas maiores, porque eles escreveram o maior volume, que é Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E tem muita profecia. Querido, se você um dia já leu o livro de Daniel, leia, porque muitas profecias são colocadas nesse livro sobre o anticristo e tudo o que se passou na história. Então, queridos, cada vez a gente entende por que eu tenho que ler a Bíblia. Porque eu não vou permitir que ninguém nem nada
me impeça de ler a Bíblia, não é? Eu não vou agora citar os profetas menores, que são vários. Eles são chamados de profetas menores, porque não é porque eles são menor importância, mas porque o conteúdo dele escrito é pequenininho. E mais importante agora, querido, é o Novo Testamento. Se alguém perguntar a você como é que eu devo ler a Bíblia, comece pelos evangelhos, que são mais fáceis. Eu mesmo comecei pelos evangelhos. Querido, eu só li uma vez. E eu lembro que nesse tempo eu estava meio envolvida com a doutrina espírita, acreditava, né? Mas quando eu li Mateus uma vez, eu disse para mim mesma, eu já entendi tudo. Eu já entendi o plano de Deus e quem é Jesus. E a partir daí tudo mudou. Aí eu continuei. Mateus, aí lá vem Marcos. Isso, Maria, até eu já esqueci. Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? E continuo lendo os evangelhos. E fora os evangelhos, a gente vem Atos, que é o ato dos apóstolos, a igreja, continuando, onde há um relato de tudo que Deus tem feito depois que Jesus morreu. Porque, queridos, você está aqui porque você foi chamado para continuar o livro de Atos. Todos nós que estamos aqui foram chamados para continuar esse livro de Atos. Porque a gente está aqui para buscar os perdidos, usando a palavra de Deus. Com a tua vida, com a tua experiência, pelo que você passou, a gente vai falar para a pessoa, a gente vai contar o nosso depoimento, como Deus mudou a minha vida, como Deus transformou. Não tenha medo, vá em ousadia, porque você vai estar ungido pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai estar contigo, você não vai sozinho, você vai para a rua, fale com pessoas e saiba que o Espírito Santo está com você e ele vai te ungir. E a gente continua fazendo o livro de Atos. A gente vai para lugares, para as ruas, evangelizando, falando com o vizinho, continuando o livro de Atos. E a gente tem as cartas paulinas, que foram cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja. Queridos, que homem maravilhoso foi Paulo. Paulo vivia, antes não conhecia Jesus, era um judeu que conhecia bem a palavra, né, do Antigo Testamento. E se alguém estava aqui em quinta-feira passada, no culto? Poucos. E nesse culto nós estivemos falando do processo. Então Paulo foi um dos homens que Josemar estava falando sobre isso. E que foi escolhido por Deus para servir. Porque Jesus, pessoalmente, chamou Paulo. E diz, Paulo, eu estou falando isso de uma forma, vamos dizer, a gente usa um termo, não é como está escrito. Né? Jesus diz para ele, vem me servir agora. Né? E chama Paulo para pregar as palavras para nós, os gentios. E, querido, muitas vezes eu digo, meu Deus, obrigada, Paulo. Obrigada porque Paulo não desistiu. Paulo foi firme, Paulo sofreu, mas ele disse, Senhor Jesus, eu vou te obedecer. E Paulo obedeceu a Jesus, levou surras, teve não sei quantos naufrágios, apedrejado, porque o inimigo não queria, querido, que você fosse salvo, que eu não fosse. Eu digo, Senhor, obrigada, Paulo. Obrigada porque Paulo não desistiu de mim. Né? Porque Deus não desistiu e Paulo não desistiu da sua obra. Claro que Deus poderia ter levantado outro, mas ele levantou a Paulo. E Paulo escreveu as cartas Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. E 1ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Existem também outras cartas que são chamadas as epístolas gerais, que foram escritas algumas por Paulo e também por outros, que foi Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, e por fim termina em Apocalipse. E é interessante que Tiago, quando você pegar a sua Bíblia, ele era irmão de Jesus. Tiago era irmão de Jesus. A família de Jesus, ela se converte depois que Jesus ressuscita. Já aconteceu isso na sua casa, que tem muita incredulidade, que ninguém acredita em você?
que você às vezes tem oposição na sua família, porque você é crente, você é largada de lado, você falam mal de você porque você é crente, não te aceita, não é? E muitas vezes, mas você foi levantada pelo Senhor Jesus. Creia nisso. Não deixe tua família, teus vizinhos, ninguém, teu patrão, tirar-se você. Eu fui chamada pelo Senhor Jesus. E eu vou cumprir aquilo que Ele determinou para a minha vida, não é? E é maravilhoso. E Tiago se converteu, não é? E em Atos dos Apóstolos, lá no comecinho, vai dizer que os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus e os discípulos se reuniram, né? Quando eu falei no domingo passado, quem estava aqui, para aquela descida do Espírito Santo, quando eles receberam o poder que veio edificar a igreja. Então, queridos, e por fim termina pelo livro de Apocalipse, que eu amo o livro de Apocalipse, eu leio, releio, e continuo lendo, porque é o livro que me deu esperança. Ultimamente, nesses últimos tempos, o inimigo quer nos derrubar. O inimigo quer tirar a tua fé. O inimigo quer roubar a tua fé com mentiras, com palavras, para você desistir daquilo que o Senhor fez para você. Ele vai colocando obstáculos. Ele vai colocando obstáculos para que você não chegue, para que o plano de Deus não cumpra na tua vida. Queridos, e muitas vezes a gente fica, vai querendo desfalecer. Mas, graças à palavra de Deus. Obrigada, Senhor, porque Ele deixou essa palavra. Queridos, a minha fé se levantou e fortaleceu. Quando eu comecei a ler de novo, várias vezes, repetidamente. Apocalipse 18, Apocalipse 19 e Apocalipse 20. E Apocalipse 18 fala do julgamento da grande Babilônia. Eu já toquei assim. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele julga o mundo, Ele julga nações, e Ele julga grupos que nós não sabemos quem foi, quem é que será essa grande Babilônia, mas eu só sei uma coisa que o Senhor julga. Ele muda e transforma. Basta um dia e uma hora, e o Senhor muda a circunstância no mundo e muda nas nossas vidas. E eu sempre declaro, porque eu criei e falo com a boca. E eu declaro que circunstâncias na minha vida, na minha família, Deus, só basta um dia, só basta uma hora, e o Senhor vai mudar. E maravilhoso é o capítulo 19, em que vem falar do Senhor Jesus. E Ele vem num cavalo branco, e seguindo Ele, vários cavaleiros seguindo Jesus. E Ele vem, e Ele vai destruir logo de início o chamado falso profeta, não é? E a besta, que está falado em Apocalipse, que foram figuras que são contra Jesus, não é? O anticristo que se levanta. Mas Jesus já derrotou. Então eu vibro. Glórias! Jesus já derrotou. Jesus, tu já é vitorioso. Já derrotou o anticristo. E no 20, continuando. O diabo, que está dito lá em 20. O diabo, Satanás, ele vai ser preso. Vamos abrir, né? É bom porque isso me fortaleceu. Vamos abrir. Apocalipse 20. Queridos, eu acho que isso dá força, dá ânimo para a gente. Porque aí não tenha medo. Não tenha dúvida. Jesus já venceu. Apocalipse no capítulo 20. Abram lá. Apocalipse no capítulo 20. E é importante porque está escrito na palavra. Está escrito na palavra e vai se cumprir. Então isso me fortaleceu. Mas vamos olhar, como você está no 20, você pega aqui logo o 19, nós já estamos no 20, mas vamos voltar lá no 19. O 19 diz o seguinte, no capítulo 19, todos lá, Apocalipse 19, no versículo 19 e 20, que diz o seguinte, no 19, e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco, é Jesus, contra o seu exército, mas a besta
foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Queridos, não tem coisa para Deus, não. É julgamento. O anticristo e a besta vão ser julgados e já foram jogados. Eles já foram. Se fortaleça, creia, não tenha medo das circunstâncias, porque o inimigo, ele vai tentar, ele vai espernear, mas o destino dele já está dito. Ele vai para o lago de fogo. Então a gente tem que ter força, ânimo, não deixar circunstância nem palavra nenhuma vindo do inimigo, porque você já sabe o destino dele, não sabe? Ele já foi para o lago de fogo, o anticristo e a besta. Mas o outro também vai. Aí vai lá no 20 agora, no capítulo 1, que também vai nos dar força e ânimo, porque a palavra de Deus é poderosa. E a palavra de Deus se cumpre. Em Apocalipse 20, versículo 1. Que maravilha. Queridos, que maravilha. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o diabo, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou-o no abismo. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. E diz aqui que depois disso é necessário que ele seja solto. Mas não vamos falar nisso, que não é esse o objetivo. Então, queridos, essa leitura de Apocalipse é para dizer a você que não tenha medo. Creia, se fortaleça. Não é? A nossa fé em Deus tem que ser inabalável, porque ele já julgou o mal, já jogou no lago de fogo, já foi jogado. A gente não sabe quando, mas vai. Mas Deus já julgou e vai acontecer. Então não deixa nenhuma tribulação, não deixa nada, não deixa teu vizinho, não deixa até pai, ou que for mãe, ou quem for, que te repreenda porque você é crente, ou circunstância. Então, vamos ver, abrir a nossa Bíblia agora, lá em Mateus, no capítulo 4. E vamos ver o que Jesus diz a nós. Mateus, no capítulo 4, no versículo 4. Todos lá, Mateus 4. Isso é a importância da Bíblia, Jesus falando, né? Porque, veja, queridos, Jesus, porém, respondeu. Todos lá? Mateus 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Queridos, está escrito aonde? Aonde? Na onde? Na Bíblia. Porque, veja só, Jesus já cita a Bíblia. Por quê? Porque quando Jesus veio à Terra, já existia o Antigo Testamento. E Jesus ensinava em cima do Antigo Testamento. Jesus reforçava, colocava coisas a mais, alguns ensinamentos e esclarecia. Mas Jesus venceu a Satanás. Quando Jesus diz, Jesus, porém, respondeu, isso é a Satanás. Quando ele foi tentado. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. A gente não vive só de pão. A gente vive de toda palavra que procede da boca de Deus. E muitas vezes, querido, quando eu estou fazendo regime, que eu quero comer mesmo, aí eu digo, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, para fechar a minha boca. Então, queridos, além da área espiritual, você também pode usar para algumas coisas específicas. Nós estamos falando de coisas sérias. Jesus, mas eu também pego assim, né, para a gente se divertir, mas eu faço mesmo. E muitas vezes aquela fome, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E assim, queridos, a gente se fortalece espiritualmente, a gente se fortalece até em coisas físicas, não é? Porque é isso que Jesus diz. Então, aonde está a palavra que saiu da boca de Deus?
A gente hoje em dia, querido, a gente não escuta Deus proclamando, uma trombeta e Deus falando, vai se cumprir, vai acontecer. A gente escuta? Não. Está escrito na palavra. Deus já colocou tudo em sua palavra. Então, o que ele proclamou via trombeta, tudo o que ele decretou já foi escrito. Então, nós vivemos de tudo aquilo que procede da palavra de Deus. E como é que eu devo ler a Bíblia? Irmã Margarete, a senhora pode dar alguma instrução de como eu devo ler a Bíblia? A instrução que Deus nos dá, queridos, é que nós deveremos, talvez, começar, para quem não leu, né? Comece sempre a lendo pelos os evangelhos, como eu falei, que eles são mais simples. As cartas são um pouquinho mais complicadas, né? Romanos, ela é bem densa, mas a gente começa pelos evangelhos. E quantas vezes eu devo ler a Bíblia? Queridos, procura, se for possível, retirar, ter sempre o que a gente chama de ter o nosso momento de comunhão com Deus, não é? O ideal é logo de manhã cedo, acorda, ter o nosso devocional. Antes de tomar o café da manhã, veja, não é obrigatório, estou só dando uma... Se você pode, se você consegue, às vezes a gente nem tempo tem, né? Quando acorda de manhã, já se ajoelha, começa a orar, você pode fazer isso e ler a palavra. Então, logo cedo, você se comunica com Deus. Você já lê um pouco. Quantos minutos? Quanto você tiver. Porque tem uns que vai ter mais tempo, outros vai ter menos. Também, em minha vida, eu tive períodos que eu podia, que coisa boa. Eu acordava e podia, eu digo, meu Deus, que maravilha, eu posso me sentar e ficar aqui. Mas tem períodos que eu não posso, porque eu tenho que levar minha filha logo cedo para um cursinho. Então, sair correndo, mas que a gente possa de manhã ler a palavra e louvar ao Senhor, né? E tirar aqueles momentos. Mas se você não pode ir de manhã, pode ser depois do café mesmo, né? Cada um pode encontrar a sua maneira. O importante, querido, é que você não deixe de ler a palavra, certo? Você tira um momentinho. E como eu falei, eu digo, meu Deus, vou falar para algumas alunas minhas que não são evangélicas, né? Que eu estou trazendo para Jesus. E a Bíbliazinha, que está, aquela que tem um áudio, me ajudou. De manhã, eu não quero saber de nada mais de jornal. De manhã, eu vou ouvir a palavra. Me sento para tomar meu café e vou ouvindo a palavra. Está no carro, escuta a palavra. Certo? Então, queridos, a gente vai ver que a palavra de Deus nos diz que Jesus é o verbo, é a palavra. Jesus é a palavra. E lá em Apocalipse, a gente não precisa abrir mais nem voltar lá, mas no Apocalipse 19, diz que Jesus é o verbo de Deus. Ele é fiel e verdadeiro. E na cabeça de Jesus, tem Apocalipse 19, logo no começo. 1, 2 e 3. E Jesus tem na cabeça várias coroas, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, não é? E vamos ver aqui, vamos abrir a nossa Bíblia em... Deixa eu ver onde é que está. É João 1. João capítulo 1, versículo 1 a 4, que fala de Jesus. O jeito que João escreve é um pouquinho complicado de ler, de entender, mas Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, que diz o seguinte, é que só para você saber, que você já sabe, você reforçar e você ler que Jesus é o verbo, que você já sabe, vocês já aprenderam. Mas vamos ver isso de novo, porque... O que é que está escrito lá? Eu sei que é um complicadinho, eu vou ler, mas a gente às vezes é tanto verbo que a gente fica meio difícil de entender, mas vamos ler. No início era o verbo, e o verbo, todo mundo lá? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios da graça e da verdade.
e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Falando de Jesus, porque antes era a palavra de Deus. Jesus é a palavra e estava com Deus. Tudo que foi feito no universo, Jesus estava lá. Quando nós fomos criados, Jesus estava lá. Jesus é a palavra. E eu sempre digo assim às vezes, Jesus, tu és esta palavra. Jesus, tu és essa palavra. Porque Jesus é a palavra de Deus. E ele é o verbo de Deus. E tudo foi feito pelo nosso Pai querido e amado. E Jesus estava lá e presente. E a Bíblia toda, ela fala de Jesus. O Antigo Testamento já fala Jesus. Maravilhoso. Lá em Isaías 61, já vem dizer a missão de Jesus. Né? Vários pontos da Bíblia. Ela fala sobre Jesus. Né? Então, no Antigo Testamento, até a gente ter o Novo Testamento só falando do nosso amado e querido e Salvador glorioso, Jesus. Né? E tudo foi feito para ele e para ele. Mas vamos ler esse último só, que a gente não lê muito. Eu vou ler esse, que o tempo está acabando, que é Colossenses. Colossenses no capítulo 1, nos versículos 15 a 17. E a gente fecha aqui esse discipulado de hoje. Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17. Que diz, falando de Jesus, e diz: este é a imagem do Deus invisível, Jesus, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, por Jesus, e para ele. Antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Queridos, então Jesus é a palavra de Deus. E eu amo e honro esta palavra, porque ela é Jesus. Então, queridos, espero que vocês tenham sido edificados. Aproveitando para dizer, não era eu hoje, o professor de hoje não pôde vir, né? Mas aprove Deus que eu viesse para falar. Né? Ele não pôde vir, tem problema de doença na família. Então o ministro de hoje, agora de manhã cedinho, de 8 e pouquinho, me avisou que ele não vinha. Eu digo, Espírito Santo. Ainda bem que a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. Então, queridos, vamos agora tomar um cafezinho e voltar para ouvir uma ministração maravilhosa de Robson, que já está ali pronto, cheio do Espírito Santo. Já está ali cheio. Então vamos tomar um cafezinho.